Só, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, Simpol, o Rafael Cavalcante, que já está na linha conosco, para a gente conversar com ele uma situação aqui que o Simpol sempre tem denunciado. E ontem, inclusive, ontem à noite, quando estávamos no TV Jornal Notícias, o nosso Reginaldo Souza, nosso repórter policial, entrava com essa informação, dizendo mais uma vez que Caruaru continua sem o rabecão, que quebrou mais uma vez. E com o veículo quebrado, outras cidades além de Caruaru deixarão de ser assistidas pelo serviço que deveria estar sendo prestado pelo IML aqui de Caruaru. Meu caro Rafael Cavalcante, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Jornal. Isso é uma situação que parece que já está virando rotina, porque essa história eu venho acompanhando e já tem mais de 3 meses que está assim, hein, Rafael? Bom dia. Bom dia, Dilson Oliveira, bom dia a todos os ouvintes do Repercutindo. É uma situação vexatória e inconcebível, na verdade, você imaginar que uma região tão importante como Caruaru não tenha um veículo, pelo menos um veículo, para poder fazer o recolhimento dos corpos que porventura sejam necessários em decorrência dos homicídios, que vem aumentando também em todas as regiões do estado. Então, isso demonstra aquilo que a gente vem batendo desde sempre, né? A falta de estrutura, a precariedade da estrutura da Polícia Civil, ela acaba incorrendo numa piora no serviço a ser prestado pela população e, consequentemente, um aumento da criminalidade, já que a gente não consegue investigar e fazer o nosso serviço a contento. Então, é uma situação que a gente não consegue entender e, muito menos, quando a gente busca respostas, não consegue também conceber por que a Secretaria de Defesa Social sequer responde ao sindicato. Pois é uma situação bem delicada mesmo. Ô Rafael, com esse veículo quebrado, quem é que faz esse trabalho? É o pessoal das funerárias? Como é que é? Ou a família que providencia um carro para levar o corpo lá para o IML? Veja só, Dilson. Veja que precariedade, né? E que dupla violência, na verdade, porque os parentes de uma pessoa que porventura tenha sido morta precisam providenciar, né, a funerária, e se não tiverem condições, eles têm que ficar clamando, né, se humilhando para que o município, né, via seus órgãos de assistência social, consigam fornecer um caixão, consigam fornecer uma funerária, porque a funerária também só vai para o local se pagar, né, para que recolha esses corpos. Então, no pleno século XXI, a gente está num improviso desse, a gente está fazendo a população, no momento de dor, né, passar novamente por uma violência, passar novamente por constrangimento, é algo que a gente não consegue entender, e não é possível que Caruaru tenha apenas um rabecão para quando ele quebrar, a cidade e a região ficar totalmente desabastecida. Já não basta a gente não ter um IML adequado, porque funciona de improviso, num puxadinho do SVO, atrás do Hospital Regional do Agreste. Já não basta a gente ter, há quase 9 anos, uma estrutura que deveria servir para o IML, para o Instituto de Criminalística e para o Instituto de Identificação ali na Avenida Brasil, que seria aquele complexo de perícias da Polícia Civil, abandonado. Ainda por cima, o carro sequer eles conseguem deixar funcionando, porque ele passou, salvo engano, do meio do ano até o começo do ano, né, quebrado, e quando soluciona, ele sequer passou 15 dias funcionando e já voltou a quebrar novamente. É bem difícil realmente, é uma situação bem complicada. Agora, eu também tinha tomado conhecimento de que a câmara frigorífica do IML também estava com defeito. Conseguiram consertar, Rafael? Veja só, Dilson, até o final de janeiro as coisas não tinham sido solucionadas. Houve uma reforma no SVO, vamos dizer, que é vinculado à Secretaria de Saúde, então eles fizeram reforma no espaço deles e com o que sobrou, eles ajudaram, né, o pedaço que serve ao IML, mas ainda assim as obras lá ficaram muito precárias. A iluminação da sala de necrópsia não foi feita. Cadê? Perdemos Acho que eu voltei aqui. Agora voltou, vamos Me lá. ouvi, Dilson? Boa. Pronto. A câmera fria não estava funcionando, foram contratados, a SDS contratou containers para receber corpos da Covid que nunca foram utilizados e também não estavam sendo utilizados como câmera fria. Então, o que é que acontecia? Os corpos da região de Caruaru, que não eram retirados no mesmo dia, precisavam descer para o IML daqui de Recife para serem acondicionados. Ou seja, é uma falta de respeito, uma sucessão de falta de respeito com o cidadão, repito.
no momento em que ele está passando talvez por uma das maiores dores da vida dele, que é a perda de um ente querido, ainda lidar com essa situação de não conseguir remover o corpo, ou se precisar reconhecer o corpo, ter que descer para Recife, porque a câmara fria não está funcionando. Agora me diga outra coisa. O que é que o governo diz de tudo isso? Ou nem atende vocês, ou nem escutam o que vocês vivem denunciando? Em relação ao complexo de perícias, acho que o governo até cansou de dizer que ia abrir novas licitações, porque acho que tem pelo menos 5 anos que o Simpol denuncia aquela situação. É uma coisa assim lastimável. Está entregue, virou um grande parque de diversões da criminalidade, porque agora nem mais o PM que ficava durante o dia até o final da tarde, né, todos os dias, que ficava lá para pelo menos tentar conter o avanço dos vândalos, a SDS retirou. Então a coisa está entregue, virou como se o governo tivesse dado um grande bilhete para um parque de diversões ao ar livre para a criminalidade, porque tudo foi retirado, não tem mais nada, só estão as paredes lá, até as telhas estão retirando. E obviamente que se forem concluir essas obras, tudo isso vai ter que ser recomprado. Ou seja, é dinheiro público, é dinheiro do povo que tem que ser gasto 2 vezes por irresponsabilidade e falta de gestão. E aí a gente não pode admitir, o governo acha ruim quando a gente expõe essa situação e, ao invés de resolver o problema, tenta calar o sindicato, tenta constranger, tenta perseguir quem está tentando ajudar, para quem está tentando mostrar os problemas, para que as soluções sejam trazidas à tona para resolver o problema do serviço para a população. Me diga uma coisa, presidente Rafael Cavalcante. Caruaru é uma cidade que tem 4 deputados estaduais. 4. Inclusive um deles que faz parte do corpo da Polícia Civil aqui do estado. Esse pessoal tem sido convocado também para ajudar vocês em tentar resolver esses problemas? Ou viram as costas e só vão falar com o governo para tomar cafezinho? Wilson, eu lhe confesso que me lembro agora, rapidamente, no ano passado, de 2 oportunidades nas quais a gente acionou os deputados de Caruaru. Uma delas foi para que liberassem emendas parlamentares justamente para a conclusão dessas obras do complexo, né? E a outra foi para que os deputados também se pronunciassem e intercedessem junto ao Poder Judiciário de Pernambuco para a instalação de várias específicas de combate ao crime organizado. Por quê? O crime organizado está se estabelecendo em Pernambuco, entrando pelo interior. Acho que vocês sabem a situação que nós passamos recentemente em Surubim, com uma organização criminosa que estava se estabelecendo por lá. E a gente precisa, né, para tratar de crime organizado, nós precisamos de mais recursos, seja materiais, e de uma coordenação da Polícia Judiciária, da Polícia que investiga, que é a Polícia Civil, do Ministério Público, que é o órgão que acusa, e do Poder Judiciário que vai julgar. Então, o Simpol, por iniciativa própria, pediu que o Poder Judiciário, né, instalasse várias específicas de combate ao crime organizado para dar mais tranquilidade aos magistrados nas decisões contra as organizações criminosas, né, e para dar mais celeridade. A Polícia Civil ela tem um departamento especializado em combate ao crime organizado, que é a DRACO, o Ministério Público tem o GAECO, e o Judiciário não tem essa especialização. O crime organizado ele trabalha de forma muito organizada, o nome já diz, de forma muito coordenada, e eles não têm as regras, eles não seguem as leis, eles não têm regras. Então, para poder pegar esse pessoal, nós precisamos correr muito, nós precisamos trabalhar muito, precisamos trabalhar com muita harmonia. E se falta um ator nesse processo, a gente não consegue dar a devida vazão ao serviço, às investigações para prender esse pessoal. Então, eles sequer se pronunciaram, Wilson. E aí eu tenho que fazer uma crítica mais contundente àqueles que são vinculados à nossa instituição. Os policiais civis, sejam delegados, sejam comissários, eles, além de não fazerem falas em defesa e falas críticas, né, em defesa da segurança pública, em defesa da Polícia Civil, eles também não atendem ao sindicato, não veem que o que a gente está pedindo, na verdade, é que eles exerçam o papel legislativo deles e, por exemplo, destinar verbas para a conclusão de órgãos que são fundamentais, como eu falei, para a solução dos crimes, como é o complexo de perícias aí em Caruaru. Então, a gente fica meio que o sindicato e a população refém, né, da criminalidade, e aqueles atores, aqueles órgãos e aqueles indivíduos políticos que têm a obrigação de tomar para si essa responsabilidade acabam se furtando até a comentar ou até a receber o sindicato ou fazer um pedido, porque você pode ser da base do governo, mas você tem que ter responsabilidade, sobretudo, com o povo. E o povo está clamando por mais segurança, e essa segurança não virá, Wilson, sem uma polícia civil fortificada. Esse é o grande apelo que nós do sindicato fazemos a todos os atores políticos, aos prefeitos, aos deputados e à população em geral, para que veja com atenção a criminalidade, ela tem uma razão de ser.
ela não é um problema exclusivo de polícia. A criminalidade é um problema social que tem como ponta, como último ator, a polícia. Mas se a polícia, principalmente a civil, ela não estiver bem estruturada, a gente não consegue fazer a nossa parte e não consegue diminuir a impunidade. Obviamente que os outros órgãos, as outras secretarias têm que fazer o papel deles. Se a gente não diminuir a desigualdade, a criminalidade ela continuará perene, porque a gente vai tirar um bandido da rua e no mesmo instante já vai ter um substituto. Mas a gente tem que fazer o nosso papel e nem isso a gente está conseguindo fazer direito, não é por culpa dos policiais, é porque não nos dão estrutura e condições mínimas. É bem complicada essa situação. Meu caro presidente do Simpol, Rafael Cavalcante, a gente sempre vê também o Simpol reclamando da situação da estrutura física das delegacias do interior. Como é que está isso? Melhorou muita coisa ou é de pior a pior? Eu estava conversando ontem, inclusive, com o nosso assessor de comunicação. Ele perguntando: Rafael, vocês fizeram 2 dossiês em 2015 e um em 2017 sobre a estrutura das delegacias. O que é que ocorreu de lá para cá? Eu disse: rapaz, as coisas continuam no mesmo patamar, muito ruim, de ruim a péssimo, né? Algumas coisas pontuais foram melhoradas, mas a gente continua vendo, por exemplo, como recentemente a gente denunciou a delegacia de Tacaratu, um absurdo com o policial, né, e um absurdo com a população, que ali não é um espaço sequer para ser depósito de absolutamente nada, quanto mais uma delegacia de polícia, quanto mais para atender a população. Nós temos o caso de São José do Egito, que, vejam só, a delegacia recentemente, acho que há menos de um ano, ela foi despejada por falta de pagamento, porque as delegacias no interior geralmente são casas particulares, alugadas para servirem improvisadamente como delegacias, e ainda assim o governo não estava pagando sequer o aluguel. Então ela foi despejada, instalaram uns contêineres, a delegacia da cidade, só existe uma delegacia em São José do Egito, ela ia ser removida para Afogado da Engazeira. Qual a razão de ser de uma delegacia de uma cidade, a única delegacia de uma cidade, funcionar em outra cidade? Né? Ia passar para lá, a prefeitura foi que se comoveu, forneceu um prédio, só que um prédio inadequado. A gente tem um prédio lá cheio de material apreendido e que sequer tem muro que guarde a delegacia. Os policiais à noite ficam vulneráveis porque não tem efetivo para guardar a delegacia, consequentemente não guardam os materiais para tomar conta da vida deles, dos materiais que estão lá apreendidos, e sequer um muro para proteger esse policial, a Secretaria fez, a Polícia Civil fez. Nós, na metade do ano passado, relatamos essa situação, houve um comprometimento da chefia de polícia de que isso ia ser solucionado, que São José do Egito ia ser colocado como prioridade, mas já se vão mais de 6 meses e absolutamente nada é feito. Então, em relação às outras delegacias, nós estamos fazendo um novo levantamento, as apreensões vêm se entuiando. Você passar na delegacia de Garanhuns, na delegacia seccional de Garanhuns, é algo de você lamentar, porque acho que tem cerca de umas 2.000 motos apreendidas no pátio. O pátio o pátio está todo abarrotado só de motos apreendidas. O judiciário não recebe esse material, fica a cargo da delegacia e vai entulhando, né? Vai entulhando e a gente não tem o que fazer, não há um local para mandar e o que é que acontece? Locais que era para atender bem a população e para servir de um espaço adequado para investigar, viram depósitos a céu aberto. Então a situação é péssima, é precária e a gente vai novamente, Dilson, fazer esse levantamento de uma por uma, apresentar ao governo do Estado e apresentar à sociedade para que ela tome ciência da realidade efetiva de como estão as delegacias do Estado e por que da gente não conseguir fazer mais, porque muitas vezes a população acaba achando que é má vontade do policial, não. O policial está fazendo muito, o policial está adoecendo por causa da sua carga de trabalho, o policial, ele muitas vezes ele faz além das suas próprias atribuições para tentar ajudar a população, adoece e quando isso acontece, ele é simplesmente descartado porque nem um suporte médico adequado a Polícia Civil tem. Ele está tentando melhorar um pouco agora com um esforço, né, do diretor de recursos humanos com a Policlínica aqui em Recife, mas mais uma vez o interior continua desabastecido e é um pleito do Simpol, por isso que a gente tem algumas ações de mês em mês. A gente leva ações de saúde para uma região do estado para os policiais serem atendidos, já que o governo não faz, o sindicato toma para si essa responsabilidade para não deixar o policial continuar padecendo nas delegacias no estado afora. Muito bem, me diga uma coisa só para fechar, dentro desse propósito de perseguição que vocês também denunciam sempre, eu pergunto, como é que está a situação do nosso querido Áureo Cisneiro, que exerceu até bem pouco tempo a função que você exerce hoje de presidente do Simpol e que terminou ganhando como um prêmio aí uma exoneração por conta das denúncias que fazia contra o governo do estado. Como é que está a situação dele? Deu para reverter esse quadro ou é quadro irreversível?
Diz o ditado popular, em cima da queda coice, Dilson. Mas isso não faz com que a gente se acovarde nem recue. Né? A situação de Áureo, na verdade, foi um ataque a todo o Simpol, a toda a categoria policial civil e às organizações dos trabalhadores em geral. Por quê? Tanto Áureo quanto eu, quanto o restante da nossa direção, nós estávamos exercendo o mandato classista. A obrigação, né, que nos foi imposta pela própria categoria ao votar na gente, de representá-la e defendê-la. E isso inclui, obviamente, Dilson, verificar, fiscalizar o local de trabalho e denunciar os problemas. E tudo que a gente fez foi exatamente isso. Né? Denunciar os problemas estruturais da Polícia Civil, os problemas de efetivo, os problemas de maltratamento, de assédio moral que ainda existem nessa polícia. E, vejam só, o próprio Estado publica uma portaria, quando a gente é eleito, dizendo que nós estamos dispensados para exercer o mandato classista no sindicato, nós estamos afastados, né, da função policial para exercer o mandato classista. E quando a gente denuncia, a gente incomoda, não deveria ser incômodo, como volto a dizer, o governo era para tratar isso como uma crítica construtiva, e ir lá e resolver o problema. Mas quando ele vê a gente fazendo isso, ele acha que a gente está querendo desgastar politicamente o governo. Né? Não, o desgaste quem está cometendo é o próprio governo quando deixa péssimas estruturas, quando deixa falta de efetivo, né? Quando deixa um policial sem água para beber. Isso é um desrespeito. E quando a gente fez isso, ele pegou e mandou instaurar processos administrativos na corregedoria. Veja só, a corregedoria, para a população entender, a corregedoria é um órgão muito importante, né? Porque ela tem o papel de verificar, apurar, investigar, né, desvios de policiais, né, quando eles estão exercendo a função policial, ou seja, policiais que porventura acabem cometendo delitos, cometendo crime no uso da função, eles têm que ser investigados, né, e ao final acabam sendo demitidos. Esse papel é fundamental porque a gente precisa sim de uma polícia cada vez mais capacitada e uma polícia que dê exemplo. Mas a corregedoria não pode ser utilizada para perseguir dirigente sindical, para poder fazer de processos administrativos, revestir de ilegalidade, né, processos administrativos que não eram para correr na corregedoria, para punir a direção do Simpol, para deixar a gente pendurado, para tentar fazer com que a gente não exponha os problemas das delegacias. Isso não vai acontecer enquanto o nosso grupo estiver à frente do sindicato. Nós vamos tratar a coisa, Dilson, de forma muito serena e sempre pensando no bem do policial e da sociedade. Por quê? Porque governadores passam, governantes passam e os policiais vão ficar. O sindicato vai continuar aqui como o principal defensor da categoria e, consequentemente, um ente político crítico, sim, mas crítico para poder apontar os problemas da Polícia Civil e buscar soluções. Então, nós não vamos recuar, nós vamos continuar de forma muito serena, muito prudente, mas de forma muito crítica e contundente, apontando os problemas da Polícia Civil e requerendo e buscando as melhorias para o policial e, consequentemente, para o serviço a ser prestado para a população de Pernambuco. Não vão calar o Simpol, disso. Esse é o recado que a gente tem a deixar. Valeu, meu querido Rafael Cavalcante, muito obrigado pela participação aqui com a gente, que possamos ver dias melhores nesse campo aí de um atendimento de qualidade à população, seja no IML, seja nas delegacias. É isso que a gente torce, porque se isso acontecer, a população é que será a grande beneficiada. Grande abraço, viu? Grande abraço, Dilson. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e um abraço a todos. E esse é o nosso papel, esse é o papel do Simpol, é fiscalizar, buscar melhores condições e o compromisso com a nossa categoria, com o povo. Até mais. Muito bem, até mais. Está aí o Rafael Cavalcante, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. Situação do IML de Caruaru, né?